Fala galera! Um prazer tê-los aqui para mais uma videoaula do Professor Júbilo. E eu gostaria de começar essa aula falando sobre uma doença que provavelmente muitos de vocês que estão aí do outro lado da telinha já ouviram falar, que é o famoso mal de Alzheimer. O mal de Alzheimer, gente, ele é uma doença que não tem cura e ataca principalmente pessoas idosas. Aonde? Na área do cérebro responsável pela memória. Isso acaba fazendo com que a pessoa, com o tempo, vá perdendo a memória, desenvolva a demência e, claro, que esse mal de Alzheimer pode levar o ser humano à morte. Então é uma doença bem problemática, bem perigosa e que não tem cura. Por muito tempo, os cientistas acharam que o gene responsável por causar o mal de Alzheimer, ele estava no nosso DNA. Porém, as coisas mudaram. Na verdade, agora descobriram que o problema que gera o mal de Alzheimer está dentro de uma organela citoplasmática que nós temos, chamada de mitocôndria. Eu não sei se vocês já sabem, mas a mitocôndria é uma das poucas organelas citoplasmáticas que nós temos que possui o seu próprio DNA. É, malandro, isso mesmo, a mitocôndria ela possui o próprio DNA. Isso faz com que ela assuma uma certa independência em relação ao núcleo da célula. Por quê? Porque se ela quiser se dividir no citoplasma, ela se divide. Ela não precisa de uma ordem do núcleo, do DNA que está no núcleo celular, para que ela possa fazer isso. A função das mitocôndrias dentro das células de todos os eucariontes que existem nesse nosso planeta é fabricar energia. Ela é a nossa usina de energia celular. Toda a energia que a célula necessita para fazer suas atividades do dia a dia, quem irá produzir será a mitocôndria. Além de você saber que a função da mitocôndria é produzir energia para a célula, é muito interessante que você conheça como é a estrutura de uma mitocôndria. Por isso eu quero jogar essa imagem aqui para te mostrar isso de uma forma mais tranquila. Biribica Tabamba, joga a imagem aí. Galera, aqui está a nossa mitocôndria, ela parece um feijãozinho, né? Super bacana. Reparem aqui, ó, que ela tem uma membrana externa, mas ela também tem uma membrana interna. Então ela tem duas membranas. A membrana externa é mais lisa, a membrana interna é cheia de invaginações, e essas invaginações recebem o nome de cristas mitocondriais. E existe um espaço dentro aqui da mitocôndria, e esse espaço ele contém um líquido onde estão inseridos proteínas, ribossomos, RNAs, o próprio DNA mitocondrial, e essa região eu vou chamar de matriz mitocondrial. É legal você ver que provavelmente a mitocôndria ela tem duas membranas, pois ela já foi uma bactéria no passado, que foi fagocitada por outra célula e a partir daí elas passaram a viver juntas. Essa membrana externa, provavelmente, ela se originou da célula que fagocitou a bactéria. Então, na verdade, a mitocôndria no passado, ela era só essa estrutura aqui, ó, com essa membrana interna. Quando ela foi fagocitada, ela passou a ter essa membrana externa. Essa teoria de que a mitocôndria foi fagocitada no passado por uma outra célula e a partir daí elas passaram a viver juntas, é uma teoria chamada de teoria endossimbiótica. Jubão, teoria endossimbiótica? O que é isso? Galera, muitos cientistas acreditam que no passado as mitocôndrias elas eram bactérias que viviam sozinhas e foram fagocitadas por outra célula. A partir desse processo de fagocitose, a mitocôndria e a célula que a fagocitou passam a desenvolver atividades juntas e uma passa a ajudar a outra, numa relação que a gente chama de simbiose. No caso, a célula que fagocitou a mitocôndria ajuda ela com a proteção e algo que é extremamente importante que cai nos vestibulares e muitas vezes o aluno acaba perdendo. A mitocôndria, gente, ela tem DNA próprio, ela fabrica algumas de suas proteínas, ela tem ribossomos dentro dela, ela fabrica RNA, mas muitas das proteínas que a mitocôndria precisa para produzir energia são mandadas fazer pelo DNA da célula que fagocitou ela. Resumindo, para não ficar confuso, muitas das proteínas que a mitocôndria precisa para trabalhar
Quem fabrica é a nossa célula que hospeda ela. Por isso que é extremamente importante para a mitocôndria ficar nessa célula. Foi isso que aconteceu. Na teoria da endossimbiose, quando a mitocôndria foi fagocitada, ela ganhou da célula proteção, da célula que fagocitou ela, proteção, e também ela ganhou um monte de proteína para ela executar as funções dela. E agora, o que a célula recebeu da mitocôndria? Recebeu energia, né? Um monte de energia que a mitocôndria produz que ela não usa para ela, a mitocôndria acaba cedendo para a célula. Então é uma relação maravilhosa. Então acredita-se mesmo que as mitocôndrias, assim também como os cloroplastos das plantas, que nós iremos conversar numa próxima aula, que eles foram bactérias no passado, fagocitadas por outra célula e a partir daí elas passaram a desenvolver relações juntas. Isso que eu tô te falando é tão verdade que às vezes se você pegar o DNA mitocondrial e comparar com o DNA humano, ele não é tão semelhante quanto se você comparar esse mesmo DNA da mitocôndria com células procarióticas, com células de bactérias. Isso mesmo! O DNA mitocondrial é mais parecido com os DNAs das bactérias do que com os DNAs dos animais e com o nosso próprio DNA. Que louco, né? É por isso que eu acho biologia um tesão. Mas agora vamos nos concentrar na função da mitocôndria. Produção de energia. Galera, quando a mitocôndria produz energia, produz uma molécula chamada ATP, trifosfato de adenosina. Então agora eu estou te falando que a mitocôndria, por que ela produz energia? Porque ela consegue produzir uma molécula energética no qual a célula tem verdadeira paixão, que é o ATP. Só que tem um problema em algumas pessoas. Quando você produz esse ATP, você gera muitos radicais livres. Ai, Jubi, falando grego já, o que são radicais livres? Galera, radicais livres são moléculas instáveis que danificam. Como elas são instáveis, elas podem se combinar com outras moléculas. E geralmente elas se combinam com o DNA e acabam prejudicando e danificando esse DNA. Quando a mitocôndria produz ATP para a célula, ela produz muito radical livre. E esses radicais livres que são produzidos acabam por destruir o material genético da mitocôndria, por destruir o DNA da mitocôndria. E é muito provável que seja essa destruição de DNA mitocondrial que esteja causando o mal de Alzheimer nas pessoas. Logo, os cientistas agora estão concentrando seus esforços em estudar substâncias que impeçam que os radicais livres produzidos dentro da mitocôndria destruam esse DNA mitocondrial. E o ATP, moçada, né, produzido pela mitocôndria? Porque, na verdade, o que a mitocôndria faz é um processo chamado de respiração celular. Ou seja, a mitocôndria faz respiração celular para produzir ATP, que é a fonte de energia da célula. A pergunta é, o que é esse ATP? Galera, aqui está o ATP. Então, o trifosfato de adenosina, uma molécula altamente energética. Então, na verdade, é importante vocês saberem que o ATP, ele é derivado do nucleotídeo. Ai, nucleotídeo, Jubi, o que é nucleotídeo? Gente, o nucleotídeo era a estrutura que formava o DNA e o RNA. Lembra? Eram os tijolinhos para você formar, você juntava vários nucleotídeos e aí você tinha uma molécula de DNA e uma molécula de RNA. Bom, agora é importante vocês saberem que ele é derivado de um nucleotídeo, mas o que ele tem na sua conformação química. Então aqui está o ATP, ele vai ter uma base nitrogenada, que nesse caso é a adenina, ligado a um açúcar, uma pentose, um açúcar com 5 carbonos, no qual eu chamo de ribose. Gente, é o mesmo açúcar, a ribose é o mesmo açúcar que forma os nucleotídeos do RNA. Legal, né? E essa ribose, por sua vez, ela estará ligada, como você pode ver aqui, a 3 fosfatos. Então aqui nós temos 3 fosfatos. Gente, a energia gerada pela molécula de ATP está justamente nessas ligações entre os fosfatos. Quando você rompe essa ligação de um fosfato com outro fosfato, você libera uma energia. E é essa energia que a célula vai usar
para poder executar suas atividades. Jubão, eu aprendi que carboidrato é fonte de energia, que lipídio é fonte de energia, que proteína é fonte de energia. Agora tu me vem com essa que ATP também é fonte de energia? Meu Deus, Jubilu do céu! O que eu uso como fonte de energia, meu Deus? Galileu boy! Na verdade, os carboidratos, os lipídios e as proteínas, eles são quebrados e a energia que eles liberam, ela é usada para formar a molécula de ATP. Então, na verdade, eu faço uma transferência de energia. Tudo aquilo que você comeu, carboidrato, né, massas, lipídio, que são gorduras, proteínas, que são carne, tudo aquilo que você comeu, quando chega na célula, essa molécula, quando é para produzir energia, ela começa a ser quebrada. E com isso, na quebra dessas ligações, porque é uma molécula orgânica, ocorre a liberação de uma energia que é transferida para a molécula de ATP. Mas, Jubi, por que eu não uso logo a energia liberada lá da quebra do carboidrato, da proteína, do lipídio, direto? Por que eu pego a energia de lá, transfiro para o ATP para depois usar a energia do ATP? Porque, moçada, se você fizer isso, fica muito mais simples. Se a célula não tivesse a opção de formar o ATP, toda vez que ela precisasse de energia, ela ia ter que usar carboidrato, lipídio e proteína. Ou seja, ela ia ter que usar 3 fontes, 3 vias de bioquímicas para conseguir energia. Se ela pega essas 3 e transforma em uma só, que é o ATP, ela precisa usar só uma via metabólica como fonte de energia. Então, na verdade, a célula faz isso usando as mitocôndrias, né, para simplificar o processo. É mais ou menos como você, quando quer dormir um pouco mais de manhã e já prepara o seu café da manhã de noite. Então, você deixa tudo preparadinho à noite, de manhã você pode dormir um pouco mais, e aí quando você acordar, você já tem o café preparado, e aí o processo é muito mais rápido de acontecer. Então, mais ou menos é isso que a mitocôndria faz. Ela pega lá as moléculas orgânicas, quebra, tira a energia dessas moléculas, forma o nosso amigo o ATP e aí simplifica a vida da célula. Entendeu o que é mitocôndria? Entendeu o que é ATP? Então vamos ver um exercício para você ver como isso é cobrado no vestibular. Exercício da Universidade Estadual do Rio de Janeiro 2012. Durante o processo evolutivo, né, a evolução, algumas organelas de células eucariotas, ou seja, os eucariontes, que somos nós, né, quase todas as células aí do planeta, se formaram por endossimbiose com procariotos. Ou seja, as células eucarióticas fagocitaram células procarióticas. Ai, Jubi, o que é célula procariótica? É bactéria, meu filho. Tais organelas mantiveram o mesmo mecanismo de síntese proteica encontrado nesses procariotos. Considere as seguintes organelas celulares existentes em eucariotos: mitocôndria, aparelho golgiense, lisossomas, cloroplastos, vesículas secretoras e os peroxissomas. Nas células das plantas, as organelas que apresentam um mecanismo de síntese proteica igual ao dos procariotos correspondem aos de números. Gente, as organelas citoplasmáticas que nós, eucariotos, temos e que possuem um mecanismo de síntese proteica muito parecido com as das bactérias são as mitocôndrias, que a gente conversou agora nessa aula, e os cloroplastos, que são organelas responsáveis por fazer fotossíntese nas plantas. Então seria aqui o número 1 e o número 4, aqui o gabarito ficaria a letra A, de ainda amo vocês. Ficou fácil, né, galera? Então lembrem-se, a mitocôndria nada mais é do que uma organela citoplasmática que produz energia, produz ATP, fazendo um processo chamado de respiração celular, que a gente vai ver numa próxima videoaula. Facinho, galera? Não tem estresse, né? Foi um prazer tê-los aqui mais uma vez e não se esqueça, clique em tudo aqui embaixo, menos em não gostei. Não esqueça que todas essas videoaulas e mais um monte de videoaula com exercícios, com mais um monte de coisa, você encontra no meu site www.biologiatotal.com.br, o nosso centro de estudos de biologia na internet. E claro, para você ficar a par de tudo que eu estou produzindo na internet,
siga no Twitter, onde eu dou várias dicas de estudo, várias técnicas de para você aprender, várias dicas para os seus vestibulares. Vai lá que eu tenho certeza que eu vou continuar ajudando no estudo dessa linda ciência que é a ciência da biologia. Beleza, galera? Um grande abraço. Tchau! Existem desafios para os quais não estamos preparados. Eles são tão grandes quanto nossos sonhos. Exigem mais do que esforço. Exigem sacrifícios. Decidir encarar tais desafios é responsabilidade sua. Lutar sozinho é uma opção. Extensivo Med, biologia para futuros médicos. Não lute sozinho pelos seus sonhos.